Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Amém. Hoje, público reduzido, muitos sem gasolina, como eu, por exemplo, que tive que vir de carona, me peguei apertado. Mas acontece. As crianças podem ir para suas salinhas. Isso. Você pode chegar um pouco mais para frente, meu irmão. Vem um pouco mais para frente. Isso. Isso aí, Adir. Você começou a greve, agora você vai puxando mais para frente. Querido nosso amigo Adir. Bênção de caminhoneiro. Isso. Vamos indo mais para frente, meus irmãos. Isso. A criançada hoje está firme. Amém. Queridos, vocês sabem que eu tenho trabalhado sobre os encontros de Jesus, né? Nas últimas 2 vezes nós trabalhamos sobre isso, mas hoje eu gostaria de mudar um pouco o foco, hoje principalmente. Domingo que vem a gente retoma os encontros de Jesus, e queria aproveitar para falar um pouco dessa crise toda que estamos vivendo e como talvez a gente pode se comportar ou enfrentar toda essa situação. Penso que é um momento oportuno, tá? Todos nós estamos cientes da realidade, então acho que é um momento ideal para nós tratarmos um pouco sobre isso e tentar aprender um pouco pela Bíblia como é que a gente quais são as nossas respostas, o que a palavra de Deus nos ensina e o que nós podemos esperar também. Amém? Até porque talvez muitos de nós, ou alguns, mas muitos brasileiros certamente estão aí em dias de muita angústia e sofrimento, né? Alguns aí com um aperto no coração e muito preocupados como é que vai ficar a situação. Mas eu convido você a abrir a sua Bíblia para nós começarmos esse culto, essa pregação, no Salmo 121, versículo de número 1. E depois nós, ao final, vamos retornar para esse salmo. Mas, nesse momento, vamos ler apenas o versículo de número 1. Salmo 121, versículo de número 1. Diz assim a palavra de Deus: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? Essa seria certamente uma frase que todos nós brasileiros nessa última semana e adentrar dessa próxima semana poderíamos muito bem falar com os nossos lábios. O certo é, meus irmãos, que nós estamos vivendo numa crise, mas não apenas essa devido à greve dos caminhoneiros, ainda que essa greve tenha intensificado a crise. Mas nós podemos muito bem dizer que nesses últimos 10, 15 anos, nós estamos aí numa crise crescente, tá? Não que o Brasil tenha sido antes disso um país maravilhoso e nunca teve problema, não. Nós sempre fomos um país novo, jovem, e sempre passamos por dificuldades, sempre passamos por crises, ora aqui, ora lá, e assim foi indo, né? Agora, nesses últimos 10 anos, 10, 12 anos, parece que esse negócio de crise não vai embora. A gente sai de uma para entrar em outra. E se nós olharmos atentamente, aqui a gente parece que saiu, na verdade não acabou. Ela diminuiu um pouquinho, mas continua lá. Nós estamos vivendo um momento do Brasil onde tem crise para todo lado. Dificilmente nós podemos pegar um ramo da sociedade ou algum grupo da sociedade e dizer que esse grupo, esse ramo, essa situação, ela está imune, ela está isenta, ela não está passando por algum tipo de crise. Nós estamos passando por dias turbulentos, nós estamos enfrentando dias de insegurança. E você bem sabe, principalmente você que é pai de família, quando você sente insegurança é porque a coisa não está boa. Porque uma das piores coisas para você que é pai de família, para você que é líder de família, para você que é empresário, para você que é ser humano, é você se sentir inseguro, sem saber o dia de amanhã, sem ter um mínimo de previsão de o que vai acontecer semana que vem. Isso para nós é terrível. E isso começa a ocupar a nossa cabeça, as nossas caraminholas, como dizemos no dito popular, e a gente começa a pensar nessas coisas, e nós temos uma triste realidade como seres humanos, que a gente sempre pensa no pior, né? Nós nunca temos assim um pensamento, como dizem aí por aí, positivo. Nós sempre tendemos a piorar o negócio. Então, por exemplo, se nós temos na crise dos caminhões agora, né, essa que estamos vivendo nesse momento, então dificilmente nós encontramos pessoas que pensam, não, logo vai melhorar,
Daqui 2, 3 dias melhora. Não, o nosso pensamento é justamente o contrário. Agora foi de vez, agora, entendeu? Não tem jeito, acabou. Ixi, agora vai ser terrível, vai acabar tudo, vai ser horrível. Nós somos assim, é natural, nós somos seres humanos, temos certas fraquezas. Mas o que não podemos negar é que nós enfrentamos uma época de crises assim, de certo ponto assustadoras, que elas saem de um jornal para entrar dentro da nossa casa. Até onde você vê crise na televisão, até onde você lê crise em algum lugar, é uma coisa. Mas nós vivemos num ponto em que parece que isso não acontece mais em outros lugares. Isso acontece aqui, acontece na nossa porta, acontece dentro da nossa casa, acontece com o meu, com o seu salário. Nós estamos em épocas difíceis. E a crise que vivemos, ela é assim, complexa, tem para todo gosto. Eu listei algumas aqui, só para a gente ter uma noção. Por exemplo, nós vivemos uma crise econômica. Apesar do governo dizer que o negócio melhorou, mas quem vai ao supermercado sabe que o dinheiro está curto. Todo mês que tu vai no supermercado, eu tenho certeza que você acaba gastando mais, porque as coisas sobem de preço, não é um negócio espantoso? A gasolina então nem se fala, vamos deixar à parte essa parte, né? Mas o fato é que todos nós que lidamos com dinheiro dia a dia, compra, vende, vai ao supermercado, vai na feira, faz isso, faz aquilo, você nota, o dinheiro está curto, e parece que ele vai encurtando cada mês, os preços sobem, o valor do dinheiro diminui, ele perde rentabilidade. Nós vivemos uma crise econômica, nós temos que fazer mais contas e segurar mais a mão para passar o final do mês. Mas nós vivemos também uma crise política. O governo que nós temos não tem identidade nenhuma, não tem aprovação. Eu acho que a última vez que eu li, acho que era 5% de aprovação, uma coisa assim. Para um governo isso é o fim. Um governo fraco, infelizmente, que não tem condição nenhuma de tomar as medidas que precisam ser tomadas para ajudar o país. Como se isso não bastasse, nós temos uma casa legislativa inchada, 500, 600 deputados e senadores, juntando todos eles ali, custando milhões de reais por ano para o Brasil, e basicamente para o povo faz muito pouco ou quase nada. Como se não bastasse, a grande maioria dos que estão lá estão com o nome na justiça, correndo processo e temendo ir para a cadeia. E isso se reflete nos estados também. Tirando um ou outro, a maioria dos estados está falida. E os políticos, ao que tudo indica, pelo que temos visto, não fazem assim um esforço tão grande, tão determinado para que o negócio melhore. Eles não estão muito preocupados. A nossa crise política é tão séria que nós temos uma eleição daqui 3 ou 4 meses, nós sabemos mais o nome dos juízes do Supremo Tribunal do que os candidatos que vão se candidatar aos cargos públicos. Se você olhar a lista de candidatos, é um negócio meio sério. Você tem para todo gosto. Mas no fim da história, bem no ponto, está muito difícil de você olhar para o sistema político e ver alguma esperança. É uma crise muito séria. Mas nós também temos uma crise no judiciário, o povo que julga. O Brasil tem muitas leis e muitas interpretações para essas leis. Se você tiver dinheiro e bons advogados, você consegue enrolar um processo 15, 20, 30 anos. Se você for para a cadeia e tiver dinheiro, você fica muito pouco tempo preso. 1 ano, 2 anos, 3 anos, quando muito 5 ou 6 anos, mas muito raramente. Isso se você não empurrar essa situação por anos, e recurso em cima de recurso, e recurso em cima de recurso. Temos juízes cheios de trabalho, que não dão conta de tanto serviço que tem para fazer. E temos advogados gananciosos demais. Advogados que se interessam muito mais pelo lucro do que propriamente pela lei ser cumprida à risca, como deve ser feito. Há uma crise no judiciário. O pobre vai para a cadeia, o rico não vai, quando vai fica pouco.
Há um problema. Mas nós também temos uma crise na educação. Se você é pai e tem criança em nível de escola, você sabe que a educação ela vai de mal a muito pior. A muito pior. Se você pegar os nossos adolescentes, a maioria deles não sabe escrever direito. A maioria deles não sabe fazer as contas básicas de matemática. Porque a escola já há muito tempo deixou de ser o lugar de ensinar aprendizagem e saber para se tornar um palco político, ideológico. Os partidos deitam e rolam nas universidades. As universidades públicas, por exemplo, raramente conseguem fechar um ano letivo corretamente. Sempre tem greve, falta material, falta equipamento, lugares precários, falta escola, falta creche. Nós vivemos uma crise na educação muito séria. Não se reprova mais, mas ao se abrir a porteira para se passar de qualquer jeito, saem-se jovens que não entendem bolhufas nenhuma. Perguntas simples e questões básicas, os nossos adolescentes não sabem responder, porque não aprendem, porque não são ensinados. Os professores ganham uma miséria, foi-lhes tirado toda a autoridade que tinham em sala de aula. Quando não são humilhados pelos alunos, muitas vezes são até agredidos, e os pais aprovam. E isso nos leva a uma outra crise. Nós vivemos uma profunda crise familiar no Brasil. Há muitos anos já, nós não percebemos, mas a família brasileira vem enfrentando uma crise profunda e aguda. O número de divórcios aumenta mês a mês. Tanto é que chegou ao ponto do nosso sistema judiciário simplificar o negócio. Hoje, para você se divorciar, você não precisa nem de advogado. Você vai no cartório, assina um papel, a moça assina um papel, pronto, está divorciado. Os valores do casamento se perderam. Os jovens são amplamente ensinados a não casarem. Para quê? Aproveita a vida. Valores de autoridade de pai e mãe se perderam dentro de casa. Os filhos não têm mais respeito. Os pais não respeitam mais os filhos. Nós chegamos a um ponto onde nós terceirizamos a educação dos nossos filhos. Nós os mandamos para instituições com 6 meses, 1 ano e pouco. Claro, eu entendo, nós precisamos trabalhar para sobreviver, porque nós vivemos uma crise econômica e uma crise política. E isso muitas vezes nos leva, ou em alguns casos obriga, a terceirizar a criação dos filhos. Nós não temos tempo com os nossos filhos. Nós não sabemos os sonhos deles, porque nós não conversamos. O tempo que nós temos, queremos descansar. E as nossas crianças vão se criando soltas na vida. E dá no que dá. Nós temos uma crise com juventude terrível no Brasil. Os jovens não querem nada, não querem trabalhar, não querem estudar, não querem ter senso de autoridade, não querem absolutamente nada. É reflexo das famílias. Temos famílias destruídas, arrebentadas, quebradas, à torto e à direita. Você pode escolher o tipo que você quiser. A crise familiar talvez seja uma das mais agudas que vivemos, uma das mais sérias que precisamos combater. Porque dinheiro, um dia se tem, outro não. A vida é assim, ele vai e vem. Mas família não. Família é algo muito importante. E que nós temos enfrentado no nosso país a sistema destruição dessa questão familiar. Mas nós também temos uma crise religiosa. Não vamos apontar o dedo para os outros e não olhar para a nossa realidade. Nós vivemos uma crise religiosa no nosso país absurda. Nós somos um país de raiz cristã. Dizem aí os estudiosos que nós somos em mais de 40 milhões de cristãos evangélicos. Eu não vou nem colocar os católicos hoje, só os evangélicos. Mais de 40 milhões, dizem aí os estudiosos. E o nosso país é um dos mais corruptos do mundo. O nosso país é um dos mais violentos do mundo. O nosso país é um país do jeitinho, né? Nós vivemos uma crise terrível das igrejas.
Nós temos igrejas em todas as partes desse país. Em cada esquina existe uma igreja. E elas estão cheias de pessoas, mas em sua maioria vazias de Deus. As cadeiras estão repletas de pessoas, mas os corações estão vazios de Deus. Porque há uma crise nos púlpitos. Os pastores, que deveriam ser os mensageiros da pregação da palavra, trocaram a palavra de Deus por mensagens de autoajuda, em um bom número, não digo todos. O que você ouve nos púlpitos hoje, em sua boa parte, é muito mais mensagem de autoajuda do que Bíblia. Mas a Bíblia não é um livro de autoajuda. A Bíblia é a palavra de Deus. Mas a crise religiosa, ela é aguda, ela é profunda. Nós chegamos ao ponto, não sei se você soube, de ter ali em Goiás, se não me falha a memória, nesses últimos dias, um pastor preso, acusado de ter abusado do filho e do enteado e tacado fogo no quarto e matado as 2 crianças para tentar encobrir o crime. A polícia fez um inquérito, o acusou e o prendeu. Talvez não precisamos ir para um extremo como esse, talvez não precisamos ir aí. Mas quantos pastores nós sabemos que não pagam suas contas, que arrebentam seus casamentos, que saqueiam a igreja literalmente e sugam tudo que eles puderem fazer, que enganam, que mentem, que falam mal, que negociam a palavra para agradar o coração do povo? Nós temos uma crise religiosa muito profunda no Brasil. Nós temos igrejas cheias de pessoas, mas pessoas vazias de Deus. E é por isso que mesmo em 40 milhões de pseudos cristãos, o nosso país continua sendo um país afundado na lama. Nós conhecemos cristãos que vêm ao culto, cantam, levantam as mãos, choram, mas sonegam o imposto, traem a esposa, traem os seus maridos, mentem, roubam, enganam, são infiéis. Nós vivemos uma crise religiosa. Nós temos pastores lobos travestidos de ovelhas que enganam o povo, que maltratam e que exploram as suas ovelhas. Nós vivemos uma crise religiosa, aonde os crentes não têm amor pela oração, aonde nós, crentes, não temos paixão pela palavra de Deus. Nós fazemos o que dá, quando dá. É uma crise religiosa. Mas se isso não bastasse, nós também vivemos uma crise moral muito séria no nosso país. Os princípios que sempre nortearam a vida parece que perderam um valor no coração de muitas pessoas. O casamento não vale mais nada. A família é relativa, depende de cada um. O que vale é o amor, mas não o amor altruísta em favor do outro, o amor que me satisfaz. Se eu estou sendo satisfeito, tudo vale. Agora, se eu tenho que satisfazer alguém, aí não é amor. Os princípios que norteavam a vida comum há anos atrás, parece que foram convidados para ir embora. Tudo hoje é relativo, tudo hoje depende do ponto de vista, nada mais é absoluto. E isso é um perigo muito grave, porque eu posso correr o risco de começar a relativizar a palavra de Deus. Só que a palavra de Deus, ela não é relativa, ela é absoluta. Ela é absoluta. A grande questão, irmãos, é como é que eu vou trafegar no meio dessa situação. É triste dizer, mas nós vivemos num país que está jogado na lama. E como se isso não fosse o suficiente, parece que nós cavamos ainda mais fundo para nos sujar ainda mais. E momentaneamente nós olhamos para a situação da nação e não vemos uma saída.
E não vemos assim algo que nos dê uma grande esperança de dizer assim, não, passageiro, logo mudará. Estamos na situação do salmista, no Salmo 121. Levantamos a cabeça e dizemos assim, de onde vem o socorro, Senhor? Porque todo lado que eu olho tem crise. Todo lugar que eu observo tem problema. Como é que nós vamos transitar no meio de tudo isso? Como é que eu e você, que somos filhos de Deus, que fomos salvos pelo sangue de Cristo, podemos transitar no meio de toda essa situação? O que é que nós podemos esperar e o que é que nós devemos fazer? Essas são as perguntas que nós precisamos responder. E eu gostaria de trazer 4 verdades à tona para mim e para você nessa noite, para nos ajudar a ter condição de trafegar no meio de tudo isso e a saber como nos comportar em meio a tantas situações difíceis, de crise. A primeira delas, talvez seja a que mais eu preciso aprender na época de crise. A nossa confiança, a minha e a sua confiança, não pode estar nas coisas deste mundo. Nós precisamos aprender a confiar em Deus. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 20, versículo de número 7. Esta é uma das frases mais bonitas dos Salmos. O salmista, no Salmo de número 20, que é uma oração feita em favor do rei de Israel, lá no versículo 7, ele vai falar as seguintes palavras: alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Talvez a primeira coisa que nós precisamos relembrar como verdade em nosso coração é de que a confiança que temos não está depositada ao que vemos ao nosso redor. A nossa segurança de vida e aquilo que nos dá tranquilidade não está em algo que os meus olhos físicos podem ver. Na época do Salmo 20, as batalhas entre os países eram muito normais, as guerras eram corriqueiras. E como é então que se fazia ou se media para ir a uma guerra? Simples, você tinha o seu exército, e no seu exército existia 1.000 homens, suponhamos, e 500 carros de guerra, e você então estava em inimizade com outro país, ou você desejava conquistar o território do outro país. Você fazia um cálculo muito simples. Você dizia assim, bom, eu tenho 1.000 homens e eu tenho 500 carros de guerra. Qual é o tamanho do exército do outro lugar? O outro lugar tem 5.000 homens e 3.000 carros de guerra. Melhor não lutar. Melhor não lutar. Essa era a simples definição. Por quê? Porque os países confiavam na sua mão armada, nos seus homens valentes de batalha e nos seus carros de guerra. Isso demonstrava a força de uma nação. Mas o que o salmista nos ensina no versículo 7? Ele diz assim: para nós que confiamos em Deus, isso não serve. Para nós não interessa se tem 1.000 ou se tem 50. Não importa se é um grande exército treinado ou se é um homem só. A nossa confiança não depende do nosso braço forte. A nossa confiança não depende dos recursos que nós estamos olhando. A nossa confiança não depende do que as nossas mãos podem fazer. A nossa confiança está no Senhor, o Deus que é sobre a nossa vida. É isso que o salmista está dizendo. E num momento de crise, essa talvez seja a maior verdade que eu aprendo na prática, porque Deus me ensina na prática. Quando eu olho para os lados e não tenho mais aonde me abrigar, quando eu olho para as minhas forças e entendo que não consigo mais fazer, só me resta uma coisa: confiar em Deus. E isso é bom demais. Sabe por quê? Porque a nossa força, a nossa condição, as coisas que temos, elas nunca na realidade
conseguiram trazer estabilidade para a nossa vida. Elas vêm e vão, mas o Senhor permanece o mesmo. E independente do que eu vejo ao meu redor, eu confio em Deus. E o Senhor opera maravilhas. O Senhor opera com sinais tremendos. Deus guarda o seu povo. Lembra-se da história de Gideão? Lembra-se da história de Gideão? O Senhor o chama para lutar contra um exército inimigo. E Gideão chama o povo de Israel, vai um monte de gente. E Deus diz assim: é soldado demais, Gideão. É soldado demais. Manda uma parte desse povo embora. E Gideão diz assim: quem está com medo vai para casa. E vai um monte de gente embora. E aí Deus diz assim para Gideão: ainda sobrou muita gente. Sobrou muita gente. Leva o povo para beber água no riacho. E eu vou separar os que eu quero e aqueles que eu não quero. No final da história, Deus separa 300. Ele diz assim: é com esse que você vai à guerra. Meu irmão, enfrentar um exército poderoso, cheio de soldados profissionais, com 300 peão. Que loucura é essa? A nossa força não vem do nosso braço. A nossa força não vem do número espantoso de amigos ou de dinheiro que tem sobre nós. A nossa confiança vem de Deus. E a Bíblia diz que eles saem para a batalha e são vencedores. Com 300 contra milhares. Nós precisamos aprender a confiar em Deus. Em épocas como essa que vivemos, nós não podemos achar que a segurança da nossa vida está no dinheiro que nós recebemos, ou na saúde que temos, ou nos amigos influentes que colecionamos, ou na força do nosso braço que sempre trabalhou e sempre vai trabalhar. Não, irmãos. Tudo isso passa, tudo isso pode falhar, mas a confiança em Deus, é isso que nós precisamos desenvolver. E quando nós confiamos em Deus, o panorama ao nosso redor, ele não nos assusta, ainda que seja terrível, mas ele não nos assusta a ponto de nos fazer estremecer, porque a nossa confiança não depende do que acontece aqui, a nossa confiança é no Senhor. Essa é a primeira verdade que nós vamos ressuscitar em nosso coração. Não se assuste com crise nenhuma. Confie em Deus. O Senhor é o mesmo, Ele não muda. Segunda coisa que nós precisamos nos lembrar como verdade e que nós podemos fazer em meio à crise. A minha e a sua oração é muito poderosa. Abra 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Nós precisamos nos lembrar do poder que há em nossas orações, não por nós, mas pelo Senhor Jesus. Ao longo da história, nas mais variadas crises que existiram no mundo, a igreja sempre foi desafiada a fazer a mesma coisa: clamar, arrepender-se, jejuar e buscar a face de Deus. Porque a oração, como diz Tiago em capítulo 5, pode muito em seus efeitos. Orar, nesse momento em que nos encontramos, é uma necessidade prioritária. Porque em momentos de crise, o que os nossos braços fazem, muitas vezes não serve para muita coisa.
Mas o que os nossos joelhos e o nosso coração é capaz de fazer, pode mudar a história da nossa nação. Se 40 milhões de cristãos nesse país entendesse e fosse aos pés do Salvador em oração, clamando, nós não íamos precisar de revolução, meus irmãos. Nós não íamos precisar de greve, nós não íamos precisar de investimento estrangeiro, nós não íamos precisar de nada disso. A poderosa mão do Senhor viria sobre nós, como diz o texto, e Ele sararia a nossa terra, perdoaria os nossos pecados. Em momentos de crise, a igreja é desafiada a ser a intercessora em favor dos homens. Mas isso é um detalhe que parece ter sido esquecido nas igrejas. A média de oração dos crentes, ela é vergonhosa. Não chega a 5 minutos por dia. Quando deveríamos ser conhecidos como homens e mulheres que clamam, que buscam diante de Deus. Em meio à crise, nós precisamos parar de correr de um lado para o outro, tentando nos fazer as coisas com os nossos braços, e entender que é hora de dobrar os joelhos, e entender que é hora de reconhecer os pecados que nos levaram até onde estamos, clamar por misericórdia, para que Deus sare a nossa terra. Todas as crises que vivemos são fruto do pecado da nossa nação. E isso vai continuar até que tenhamos a consciência de que precisamos nos arrepender, para que Deus haja com poder sobre nós. E tudo isso, meus irmãos, passa pelos velhos companheiros. Nesses momentos onde todo mundo está desesperado, nós, que podemos nos achegar à presença de Cristo em oração, precisamos ser a fonte de paz para a nação. Precisamos ser a fonte de equilíbrio para a nação. Orar, jejuar, clamar, confessar, buscar. É chegado a hora de acordarmos para isso. Tem uma frase de Spurgeon, um dos grandes pregadores ingleses, que ele diz assim, mais ou menos assim, ele diz assim: a igreja nunca será o poder que ela pode ser enquanto os cultos de orações forem negligenciados diante dos outros cultos. O que ele está dizendo é o seguinte: não há nenhum culto mais importante numa igreja do que o culto de oração. Porque oração é falar diretamente com Deus. E não há nada mais importante debaixo do céu do que isso. Nós vivemos uma crise sem precedentes no país, porque eu e você que somos cristãos, nós relaxamos na oração. E hoje nós nos encontramos numa situação muito preocupante. Mas graças ao Senhor que mesmo nessa situação preocupante nós podemos dobrar os nossos joelhos. E pelo menos eu creio que todas essas crises vão servir para isso também. Para resgatar a igreja a importância da oração. Para resgatar o coração dos filhos de Deus a necessidade fundamental de se estar com Deus. E nós somos ensinados na Bíblia a orarmos, não apenas por nós, mas pela nossa nação, pelos nossos governantes. A Bíblia nos ensina. Lá em Timóteo, o texto diz que nós devemos fazer orações e súplicas pelos homens que nos governam, para que eles possam ir bem, para que a nação vá bem.
Passa por nós, igreja, a solução dos problemas que atormentam o nosso coração lá fora. E a solução não está na força do seu braço, nem na força do meu braço. A solução está na determinação dos nossos joelhos, em clamar, em orar, em buscar, em jejuar. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Eu gosto muito da história de vida de George Miller, um homem de fé, um homem que sabia o valor da oração. E muitos são os milagres que existiram na vida desse homem por causa da oração. Mas existem, eu já contei aqui para vocês várias vezes, existem 2 deles que mexem muito comigo. E um em especial, que quando esse homem viajava da Inglaterra aos Estados Unidos de navio para fazer uma série de pregações, e naquela época não tinham instrumentos modernos, então só viajava com tempo limpo. E num determinado momento da viagem, fecha-se o nevoeiro e o navio para. E passa-se um dia, passa-se 2 dias, passa-se 3 dias e o navio não vai para frente nem para trás, porque não dá para navegar. E num determinado momento, o George Miller chega na cabine do capitão e diz assim: senhor, eu tenho um compromisso e eu não posso me atrasar. É algo muito importante. O que a gente precisa para seguir viagem? E o capitão diz assim: olha, senhor George Miller, enquanto o nevoeiro não passar, nós ficamos parados. E ele olha para aquele capitão e diz assim: então manda ligar os motores, que eu vou ali no convés orar e depois nós vamos seguir viagem. E aquele capitão fica meio assim, o velhinho enlouqueceu, só pode. E ele vira as costas e vai indo para o convés. E ele se ajoelha no convés e ele conta essa história, uma oração muito simples. Diz: senhor, o senhor sabe que eu preciso chegar. Foi o senhor que pediu para mim ir, mas agora a gente está aqui parado. O senhor podia limpar o tempo, porque nós precisamos chegar a tempo. E diz a história que quando ele se levanta de joelhos, o céu começa a clarear. E o navio segue viagem. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. A solução para a nossa nação não passa por um conhecimento gigantesco, por uma ciência monstruosa, por montanhas de dinheiro. A solução da nossa nação passa pelos nossos joelhos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, eu ouvirei dos céus, virei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós precisamos resgatar o valor da oração. Terceira verdade que nós vamos nos lembrar no momento de crise: mesmo em meio às crises mais profundas, eu sou chamado a ser um semeador de esperança. Eu não sei se você sabe, mas você é sal e luz dessa terra. Você é um construtor de pontes e não um escavador de abismos. Você deve ser o ponto de equilíbrio e não o extremista. E eu confesso que eu tenho ficado muito assustado nesses últimos meses de ver o que os cristãos estão falando e fazendo, principalmente no campo da política. Principalmente no campo da política. Eu às vezes acompanho algumas coisas e leio para saber, tenho interesse, e eu vejo alguns comentários de irmãos ofendendo certos candidatos ou certos parlamentares com palavras que não deveriam sair da boca de um servo de Deus. E uma postura, às vezes, de puxar tudo para o abismo, quando deveríamos estar levantando tudo. Nós somos semeadores de esperança. Nós somos chamados para semearmos a palavra do Evangelho de Jesus. Nós somos aqueles que trazem as boas novas do Evangelho. Nós somos aqueles que buscam o bem de todos, e a Bíblia nos ensina inclusive a buscar o bem dos inimigos, e nos orienta a isso.
Nós não podemos esquecer que nesses momentos de crise, nós precisamos ser semeadores de esperança. Eu não lembro direito em que ano que o Império Romano sofreu uma das maiores pragas da sua história. Não me recordo o ano, fugiu. Mas a história diz que a praga era tão violenta que dizimou boa parte do Império Romano. As pessoas morriam. E a coisa chegou a tal ponto que nas cidades, quem estava saudável fugia da cidade, deixando os doentes em casa sozinhos. Morriam de fome ou morriam de peste. As pessoas morriam e caíam ao longo das ruas nas cidades. E a situação chegou num ponto que estava terminando tudo, quando os cristãos demonstraram o que é ser um semeador de esperança. Os cristãos, vendo que as pessoas abandonavam seus familiares para morrerem de fome ou para morrerem da doença, não saíam da cidade, ficavam para cuidar dos doentes, recolhendo as pessoas na rua, cuidando dos doentes que ficavam nas suas casas, correndo o risco de eles mesmos pegarem a doença. Nós somos chamados para sermos semeadores de esperança, para mostrarmos ao mundo que existe uma forma boa, diferente e melhor de viver e de conviver com as pessoas. Nós somos chamados para fazer o bem, sem olhar a quem. Jesus disse que é muito mais valioso dar do que receber. E essa talvez seja uma postura que nós precisamos voltar a ter como cristãos. Deixar de partidarismos, deixar de grupos, deixar de inimizades. Nós não temos inimigos. Os outros podem nos considerar seus inimigos, mas em nosso coração não pode brotar semente de inimizade com ninguém, porque nós somos chamados a fazer o bem a todas as pessoas. E nós precisamos nos levantar e tomar uma postura diferente nesse país, e começarmos a fazer coisas diferentes. Se todos fazem de um jeito, o problema é deles. Nós não fazemos assim, porque nós seguimos a palavra absoluta de Deus. E talvez, irmãos, nós precisamos ter uma postura prática de vida diferente da que temos tido. Talvez a igreja nesse país precise se levantar para ter uma atitude de vida oposta à que tem tido. Nós não fomos chamados para ofender, brigar, maltratar, recusar, humilhar. Não, irmãos. Nós somos chamados para dar a outra face. Nós somos chamados para tirarmos a nossa túnica e entregarmos ao outro que quer caminhar. Nós somos chamados a andar com o outro o quanto ele quiser caminhar. Nós somos chamados a amar o nosso próximo. E o amor, ele passa por palavras, por gestos, por ações. Não importa o tamanho da crise, você é um semeador de esperança. É a sua voz que precisa trazer serenidade às confusões que existem no dia a dia. Você não pode ser uma voz que soma a confusão, porque você é boca de Deus. Você é boca de Deus. Talvez seja o seu abraço que faça diferença na vida de outros, o seu gesto de doação. Você é um semeador de esperança. Você é um construtor de pontes, meu irmão, e não um escavador de abismos. Nós precisamos de uma igreja no Brasil que faça diferente e não apenas fale diferente. E por último, essa alegra o meu coração. Nós precisamos nos lembrar de uma verdade que a história nos mostra. E essa é que traz esperança. Nós precisamos ficar atentos, pois em meio às grandes crises da humanidade,
Deus sempre promoveu grandes mudanças na história. Essa é uma verdade que a gente vê ao longo da história. Quando as crises chegavam a um ponto insustentável, quando chegavam a um momento assim terrível, ao longo da história nós podemos ver a mão de Deus agindo e promovendo mudanças significativas na vida e na história dos homens. O que estou querendo dizer com isso? Vou ilustrar para você. O povo de Israel, 400 anos debaixo do chicote dos egípcios, 400 anos, debaixo de chicote, apanhando, sendo morto, escravizado, sendo tratado como bicho. Quando aquilo chegou num ponto onde não tinha mais sustentação nenhuma, Deus levanta um homem de 80 anos de idade, chamado Moisés. E a história do mundo muda por completo. Que Deus tocou a terra. Quando o povo de Israel vivia de pecado em pecado, de erro em erro, de desgraça em desgraça, fazendo tudo que podia dar errado, quando tomou para si um rei terrível que não sabia qual era a vontade de Deus, quando a situação chegou num ponto de difícil sustentação, Deus pega um pastor na campina cuidando das ovelhas, um menino que tocava harpa, e o torna o grande rei de Israel, o homem conhecido até os dias de hoje como o maior rei que o mundo já viu. Em meio às terríveis crises da vida, Deus sempre promove mudanças fantásticas. No jantar de casais, eu estava sentado na mesa com um casal, conversando, e o rapaz, ele me disse assim: pastor, quais são as expectativas para esse ano? E eu olhei para ele e disse assim: olha, eu tenho uma só. Ele falou: uma só? Eu disse: uma só. Ele disse: qual? Ele disse assim: eu quero ver o que Deus vai fazer. Ele me olhou sério assim, porque ele estava esperando outra resposta. Ele estava esperando aquelas respostas que a gente dá costumeiramente. Minha expectativa esse ano é conquistar minha casa, é conquistar isso, é fazer aquilo, é que eu tenha saúde, que eu tenha isso, que eu tenha aquilo. Ele me olhou assim, tipo meio sem entender. E ele me olhou fixamente assim, e eu disse assim: exatamente isso. A única expectativa que eu tenho, meu amigo, é de ver o que Deus vai fazer. Eu disse: porque o resto é tudo sempre igual. Ora se tem saúde, ora não se tem. Ora você tem um pouco mais de dinheiro, ora você não tem. Ora você conquista uma coisa, ora você deixa de conquistar aquilo lá. A vida ela é sempre a mesma, ela não muda. Ela fica ali girando naquele negócio do mesmo jeito. Eu disse: agora Deus não. Deus não. Deus não é sempre o mesmo. E o que Deus pode fazer, só Ele pode fazer, meu irmão. E o que só Deus pode fazer são coisas grandiosas demais. E eu notei que os olhos daquele menino se abriram. E ele parou de prestar atenção em tudo e ele ficou fixo na minha cara, olhando assim. E eu disse assim para ele: a única expectativa que nós temos que ter, companheiro, é de ver o que a mão de Deus pode fazer. Porque aquilo que Deus pode fazer, olhos, ouvidos, sabedoria, conhecimento, inteligência, dinheiro, coisa nenhuma desse mundo é capaz sequer de chegar perto. E eu confesso para vocês que eu tenho grandes expectativas com o Brasil nesse ponto, porque eu tenho visto o Senhor levantar alguns santos homens de Deus nesse país. Homens que são boca de Deus e que têm pregado verdadeiramente a palavra do Senhor. E eu já tenho visto, ainda que de longe, o Senhor fazer algumas coisas que eu tenho certeza que vão impactar a nossa nação daqui a alguns anos. Porque em meio às mais terríveis crises, meus irmãos, Deus não é indiferente. Ele não esquece do seu povo. Ele sabe o que nós passamos. E no meio das crises mais agudas, Deus sempre levanta grandes homens de Deus para serem a boca dele nesse mundo e para mudarem a história da nação. Se você pegar os avivamentos que aconteceram ao longo do mundo inteiro, você vai ver exatamente isso.
avivamento na Inglaterra, na América Central, nos Estados Unidos, entre os índios, na África. Você vai perceber que quando a nação chegou num ponto insustentável, quando a nação chegou num ponto onde a destruição era certa, Deus dá uma guinada na história. E eu tenho certeza que nós vamos experimentar isso ainda. Eu tenho certeza. Por isso que eu digo para você que não tenho medo da crise. Não tenho receio da crise. E também não me interessa o que ela vai fazer, o que ela vai deixar de fazer. Não me importa. Mas eu digo para você que eu estou profundamente ansioso e curioso, prestando atenção naquilo que Deus já está fazendo no nosso país. E Deus está levantando homens na nossa nação, meus irmãos, que vão mudar a história do nosso país. E não estou falando de políticos, não. Não estou falando de políticos. Estou falando de santos homens de Deus que se levantam para pregar a palavra de Deus com verdade e vida. E eu tenho certeza que o avivamento que nós tanto esperamos há anos como igreja brasileira não está tão longe quanto nós imaginamos. Porque o avivamento ele não nasce de um período de bonança, não. Ele nasce na dor da crise e dos problemas. Sabe por quê? Porque na dor da crise e nos problemas nós somos ensinados a uma verdade maravilhosa da palavra. Nós necessitamos nos voltar para Deus. E quando nós nos voltamos para Deus, o Senhor abre os céus, toca a terra, e os nossos olhos veem coisas que nós só ouvimos falar, de longe, de histórias do passado. Mas Deus é o mesmo. E eu creio que tudo isso que a gente lê e se emociona e ouve falar do que Deus já fez, o Senhor tem começado a fazer. A crise, para mim e para você, ela não é motivo de tristeza. A crise para mim e para você não é motivo de sofrimento. A crise para mim e para você não é motivo de susto. É oportunidade. Oportunidade para nos voltarmos ao Cristo que salvou a nossa vida. Oportunidade de irmos aos pés do Salvador e atentos olharmos e percebermos o que Deus, somente Deus é capaz de fazer. Por isso, meu irmão, não tenha medo da crise. E aqui eu quero voltar finalizando para o Salmo 121, e eu quero ler com você agora o versículo de número 2. Porque no começo do Salmo e no começo dessa pregação nós nos perguntamos: de onde é que vem o socorro, gente? Tudo que é lado que a gente olha está em desastre. Da onde é que vem o socorro? Quero dizer para você que o socorro vem de Jesus. Olha o que diz o versículo 2 do Salmo 121. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não se preocupe, não perca uma noite de sono sequer se preocupando com as coisas dessa terra. Mas aproveite a oportunidade da crise para voltar o seu coração a Deus, para colocar a sua vida nos trilhos e para poder falar de boca cheia como o salmista falou: o meu socorro não vem do governo, o meu socorro não vem de tal grupo social, não vem das finanças, dos rendimentos, não vem dos militares, não vem. O meu socorro vem de Deus. E ainda que todo o resto falha, a poderosa mão de Deus não falha. Feche teus olhos, eu quero orar por você.